Boa tarde, professor, boa tarde, alunos. Meu nome E para os próximos 10 minutos, eu vou falar para vocês um pouco sobre os tipos de proteção usados em sistemas é de proteção energia, usada em sistemas de energia, mais mais especificamente, sistemas de especificamente sistemas de distribuição nas distribuição indústrias. nas indústrias e nas residências. Mas antes da gente Mas antes da começar, gente começar, falar um pouco sobre os falar um pouco tópicos sobre os tópicos que a gente vai, que eu vou apresentar apresentar hoje, hoje. primeiro Primeiro eu eu vou vou começar começar com com uma uma rápida rápida introdução introdução sobre sobre o o que que é é a proteção proteção e e qual qual a a importância da importância da proteção. proteção. Depois Depois eu eu vou vou falar falar um um pouco pouco sobre sobre os os tipos tipos de de proteção proteção diferentes, diferentes, alguns dispositivos que a gente usa na proteção dos sistemas elétricos. É, É, e eu vou começar E eu falando vou um pouco começar a sobre a falar um pouco sobre diferença a diferença de como é uma de como é uma proteção proteção no no sistema sistema de de distribuição, distribuição, como é na indústria e como é na residência. algumas Algumas pequenas pequenas diferenças. diferenças. A gente vai A conversar gente vai depois sobre conversar as depois normas sobre e as os normas e os regulamentos regulamentos mais mais importantes ou mais relevantes. relevantes. E E no final, a gente vai comentar um pouco sobre o futuro da da proteção. proteção E depois disso, e eu depois abrir um espaço espaço para para dúvidas, dúvidas, caso caso vocês vocês queiram queiram perguntar perguntar. alguma coisa. Então, Começando com uma a introdução, a proteção proteção é de fato o mecanismo, mecanismo, então um conjunto de mecanismos ou sistemas que tem como objetivo proteger alguma coisa. proteger alguma coisa. Nesse caso, Nesse caso, é a proteção da rede elétrica, seja uma ela rede uma elétrica rede em alta elétrica em potência, alta em baixa potência, em potência, baixa potência, em média potência, dependendo dependendo das das aplicações. aplicações. Os grandes objetivos da proteção é, principalmente, ter um sistema contínuo de energia seguro, com qualidade, que vai acarretar na prevenção de danos, na prevenção de, é, como diz no slide, de apagões, de mortes, de danos aos materiais e etc. Hoje, as principais ameaças nos sistemas elétricos é a sub e a sobretensão, e, consequentemente, também a sub e a sobrecorrente, mas também superaquecimentos, sub ou sobrefrequências e alguns ataques que eu vou falar um pouco mais tarde. Começando com o tipo de proteção, o primeiro mecanismo que eu quero mostrar para vocês, nos próximos 4 ou 5 slides a gente vai falar sobre os mecanismos. O primeiro é a chave fusível. Acredito que todo mundo já estourou algum fusível aqui na UERJ, nos vários laboratórios que a gente fez. E a chave fusível funciona de forma muito parecida, só que em larga escala. Ela tem um núcleo dentro dela, e aí quando você tem a sobrecorrente, esse núcleo se funde e solta alguns gases não ionizantes. Os gases não ionizantes, junto com o núcleo fundido, bloqueiam a passagem da corrente, e a grande sacada dos gases não ionizantes é que eles também, quando são usados, por exemplo, na distribuição, eles evitam um arco de tensão naquele espaço curto da chave. Por eles terem esses gases não ionizantes, eles também são utilizados em outros lugares que têm a qualidade do ar insalubre e que é mais fácil a condução da eletricidade, em alguns pontos estratégicos para poder evitar o arco de tensão. O próximo que eu vou falar, e aí eu queria até agradecer a Bárbara, porque ela já até me lembrou do que eu tinha que falar um pouquinho, são os ligadores automáticos, então muito obrigado. Como ela bem disse, eu não vou me prolongar muito, eles são chaves que abrem e fecham periodicamente, de acordo com a corrente que passa neles, e a grande sacada é que eles foram criados para poder proteger assim, mas para poder ser uma inovação no sentido dos fusíveis, porque os fusíveis, uma vez que você usa, eles estouram, você tem que trocar, isso gasta energia. Já os ligadores automáticos, como a Bárbara bem disse, quando passa uma sobrecorrente, eles abrem, e depois de um certo determinado tempo, eles fecham novamente. Eles repetem esse ciclo por uma, duas, três, até umas 4 vezes, dependendo do circuito. E é muito bom porque o fato deles terem uma resposta muito rápida, de 0,03 segundos a 0,06 segundos, eles inibem que o próprio fusível que esteja conectado em série com eles abra. Então, eles conseguem proteger e deixar o circuito de proteção ainda mais barato. E eles são muito eficientes, porque de 80% a 95% das falhas no sistema de energia são falhas transitórias. Então, enquanto o fusível ele abriria, mesmo com essa falha transitória muito rápido, o religador consegue manter, abrir e fechar algumas vezes, e essa falha transitória já vai ter acabado. Juntamente com os ligadores, a gente tem as chaves seccionadas, que eles funcionam muito em parceria, apesar de eles não estarem ligados mecanicamente, eles estão ligados eletricamente, e o que as chaves seccionadas fazem é eles sentem, ao invés de eles sentirem a sobrecorrente, eles sentem a ausência da corrente. Então, cada vez que o sistema é desligado, eles funcionam, tem um pistão com uma mola e a bobina, né? Então, quando está passando a corrente, o eletromagnetismo puxa o pistão e pressiona a mola. Quando para de passar a corrente, a mola então começa a puxar o pistão de volta para o lugar. E o que acontece é que quando acontece esse desligamento, uma, duas, três vezes, e aí vai depender do sistema e para que você quer,
se quer desligar ele mais rápido, mais devagar, ele abre as contactoras e aí só pode ser reativado manualmente, que nem os religadores. O próximo, que a Bárbara também já me ajudou, então é bom que não vou esquecer nada, são os disjuntores e os relés. Eles são coisas diferentes, mas eu botei eles juntos, porque muitas das vezes, nesses sistemas, eles funcionam juntos. O relé normalmente é o componente elétrico que vai mandar um sinal elétrico para o disjuntor, para ele poder ligar ou desligar, dependendo do caso, no caso desligar, né? Para ele desligar. Existem diversos relés, que eu não vou me aprofundar muito neles, mas vou comentar um pouco. Existe relé instantâneo, que é aquele que assim que ele detecta a sobrecorrente, ele vai mandar o sinal elétrico para o disjuntor. Existe de tempo definido, que eu acho que a gente já até fez em CM2, que tem aquele timerzinho, então a partir do momento que ele sente a sobrecorrente, ele demora um tempo. E tem o de tempo inverso, que como o nome já diz, quanto maior a corrente, sobrecorrente que passa por ele, menor vai ser o tempo de reação, e o muito inverso, que quanto maior a corrente, bem menor vai ser o tempo de reação. Conexão elétrica, como eu disse, os disjuntores e relés eles são conectados só para uma conexão elétrica, então quando o relé sentir essa sobrecorrente, ele vai mandar um sinal, ele vai fechar algum circuito de realimentação, ele vai mandar um sinal para o disjuntor poder abrir o circuito. Existem também outros 3 tipos de relé, que eles não são de sobrecorrente, que é o relé de religamento, que ele é responsável por religar o sistema depois de um tempo, normalmente usado como temporizador, mas podem existir diferentes configurações. O de subtensão e até o de subsobrefrequência, que inclusive é muito interessante, porque o de subsobrefrequência, eles são os que têm que agir mais rápido, e eu acho que como... agora eu já não lembro se foi o senhor que falou ou se foi em máquinas, mas que a frequência ela não pode variar muito, ela varia de no máximo 1 até 1.05, 1.02 PU, então ele é um dos relés mais rapidamente quando ele sente a variação de frequência. O último tipo de proteção, ou então o último mecanismo que eu queria mostrar hoje, são os para-raios, que eles nada mais são do que uma proteção contra a sobretensão transitória elevada, e aí mais uma vez... conectando com o que eu falei antes, de 80 a 95... Não, a maioria dos problemas que acontecem na rede são problemas transitórios, seja por causa de explosão solar, alguma árvore que bateu, ou então, nesse caso, algum raio que atingiu. O objetivo dele é simplesmente canalizar essa energia extra, então, canalizar a corrente... a corrente de surto de volta para a Terra para afetar ou afetar pouco o sistema. Uma curiosidade é que eles trabalham em altas temperaturas, então eles têm resistências não lineares para poder sofrer essa diferença de temperatura sem queimar. Agora, falando um pouco da diferença da proteção da distribuição da indústria e nas residências, a proteção da distribuição ela é muito mais complexa porque ela é suscetível a qualquer tipo de ataque e perturbação. Você tem todo o ambiente externo que pode afetar, o clima, etc. E aí, ataque, eu vou aqui começar a falar da primeira vez, mas também não vou me aprofundar muito, que são ataques, por exemplo, cibernéticos, que as pessoas podem fazer em sistemas já integrados de conexão, ou então de religamento automático que funciona via internet, pela nuvem. E é muito mais fácil você sofrer isso em sistemas abertos, em sistemas conhecidos. Mas eles também têm uma grande responsabilidade, além de ser mais suscetível a problema, eles também têm grande responsabilidade de levar energia para toda a sociedade, para pontos críticos, como hospitais, etc. Então, além de trabalhar com alta potência. Então, a proteção para esses tipos de sistema tem que ser, como se diz, mais rigorosa, então tem que ser mais efetiva para poder, de fato, evitar qualquer tipo de problema. E eles usam aí todos os mecanismos que eu falei antes, mas não só eles, são as chaves fusíveis, ligadores, chaves seccionais, relés, disjuntores, para-raios, entre outros que não vai dar tempo de eu falar nessa apresentação. Na indústria, o principal motivo das proteções são as altas cargas, são as máquinas muito essenciais, os motores, etc., que podem ter uma variação de carga muito grande, variações altas de carga, e eles têm um foco principal que é na proteção dos equipamentos dele, proteção da segurança dos operadores e alguns processos críticos que às vezes não podem parar na indústria. Então, por causa disso, eles usam muito dos relés e dos disjuntores para poder proteger essas máquinas, e por mais que sejam, que também tenham altas tensões, são sistemas um pouco mais simples do que os sistemas de distribuição. E últimos, a proteção de residência ela é de baixa potência, mas não quer dizer que ela tem que ser menos protegida, porque o foco dela é na segurança dos moradores e na integridade física da casa, que pode pegar fogo, por exemplo.
E a proteção dela se dá basicamente por disjuntores, por relés e, claro, na hora de você distribuir as fases para poder ter fases equilibradas e tudo mais. Mas o principal... Essas são algumas das normas principais. Tem a 5410, a 14039, 5460, 5419 e a NR10 que fala um pouco sobre instalações de baixa, média, alta tensão e também sobre a proteção, seja em descargas atmosféricas ou proteção de forma geral. E o futuro da proteção? Existem já algumas bibliografias e alguns blogs, algumas empresas comentando sobre o futuro da comunicação. A Petrobras tem falado muito sobre isso, que é a automação, a forte automação e a digitalização da proteção. Então, são sistemas cada vez mais conectados, através de smart grid, você tem inteligência artificial, machine learning, para você não precisar necessariamente ter circuitos que funcionam puramente mecânicos, então você pode ter mecânicos e eletrônicos bem mais automáticos. E aí que entra, por exemplo, cada vez mais os ataques cibernéticos que podem causar algum distúrbio na rede elétrica. Teve até um caso na Espanha de um ataque cibernético que parou a distribuição de energia para uma cidade inteira. E, enfim, catastrófico. E para concluir, e também para resumir, a proteção é essencial para todas as etapas do sistema de energia. Ela é um pouco diferente para cada etapa. A gente tem todos esses mecanismos que eu mostrei hoje, mas não só eles. Temos as chaves fusíveis, desligadores, chaves seccionadas, relés, disjuntores para raios e etc. E o avanço da tecnologia vai trazer cada vez mais proteção, cada vez mais rápida e mais barata para a gente. Essas são algumas das minhas referências, eu posso mandar para vocês depois. E muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigado.